Aquele irmão Shen de 2 dias atrás tinha muitas concepções. Surpreendente a aceitação dele. Verdade. Mas aquele presbítero Sun, a sua humanidade... Precisa ser trabalhada. Irmão Lee, como está o presbítero Sun? Eu estava para dizer isso. Houve problemas ontem, na igreja de Lisuan. Alguns membros queriam estudar o verdadeiro caminho, mas o presbítero Sun os reteve e até mesmo os condenou. Os irmãos e irmãs que queriam estudar discutiram com ele. Se voltarmos a pregar o evangelho lá, o presbítero Sun pode chamar a polícia. Isso nos traria problemas. Verdade. Você está certo. Nós também. Essa batida não é normal. Vou dar uma olhada. Olhe rápido. Vamos arrumar tudo. O que querem? Pare de enrolar. Onde estão os Pregadores? Não sei nada de pregadores. Sai daqui. Não são bem-vindos aqui. Não podem Vai, sai do entrar. caminho. O que estão Vai. fazendo? Vai logo. Sai. Não podem entrar na minha casa à força. O que estão tentando fazer? Vocês têm um mandado? Não existe lei aqui? Não existe lei? A lei? Vai me falar de lei? Escute aqui. Neste momento, eu sou a lei. Capitão, o quarto está vazio. E agora? Capitão, não há ninguém aqui. Ninguém? Impossível. O que faremos? Saia da frente. Eles fugiram, capitão. Capitão, o que faremos? Fugiram de novo. Eles não podem estar longe. Vamos? Vamos. Sim. Rápido. Rápido! Não os deixem escapar! Vamos, vamos. Eles estão ali! Vamos, rápido! Rápido. Irmão Lin, aqui, rápido. Eles estavam aqui. Para onde foram? Vamos olhar mais à frente. Vamos! Caminho de amar a Deus, enfrento amargos testes, angústia e perigo, enfrento sem reclamar. Mesmo que minha carne sofra, Deus é meu único amor. Eu irei pra onde for, o evangelho espalhar. Pesam sobre mim, altos e baixos já vivi, mas eu serei leal para cumprir a vontade de Deus. Sofro minha vida por Deus. Alguém está ali. Graças a Deus. Quem está aí? É o irmão Zhao? Irmão Lin? Irmão Liu? Sim. Entrem. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Tem razão.
É, que bom que está todo mundo chegando, não é? Oi, como vocês vai? chegaram. Ah, vocês Chegaram chegaram. todos. Que bom que vocês chegaram cedo. Vamos todos nos sentar. Todos estão aqui? Acho que sim. O Senhor seja louvado. Irmão Lin e irmão Liu, esses dias, depois de ouvir a comunhão de vocês, aprendemos muito sobre a verdade da encarnação. Graças a Deus. Entretanto, irmão Lin, ainda há uma questão que não está clara. Queremos saber mais. Qual é a sua pergunta? Prossiga, irmão. A Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus é Cristo, o Filho de Deus. E todos nós crentes reconhecemos que o Senhor Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Vocês já testemunharam que o Cristo encarnado é a manifestação de Deus. Que o Senhor Jesus é o próprio Deus. E Deus Todo-Poderoso também é o próprio Deus. Isso é muito misterioso para nós e difere do nosso entendimento anterior. Exato. O Cristo encarnado é o próprio Deus ou o Cristo encarnado é o Filho de Deus? As duas situações parecem razoáveis e estão de acordo com a Bíblia. Isso. Portanto, qual entendimento está correto? Irmão Lin, se não se importa, comungue sobre isso. Sim, por favor, comungue conosco. Irmãos, a Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Isso mesmo. Então, nos últimos 2000 anos, os crentes sempre pensaram dessa forma. E assim acreditaram. Sim. Isso não é verdade? Poderia estar errado? De jeito nenhum. A Bíblia diz que, depois que o Senhor Jesus foi batizado, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus em forma de pomba. E uma voz disse, "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Amém. Viram só? Está muito claro na Bíblia. Sim. Como o Espírito Santo testemunhou que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Está provado que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Como poderia haver dúvida? Não pode haver dúvida. Existe sobre prova isso. disso na Bíblia. Digam, como podem negar? Verdade, isso é uma coisa que não É se pode verdade. negar. Existe prova disso na Bíblia. Eu sei. A questão que vocês levantaram é precisamente a pergunta que a maioria dos crentes tem dificuldade em entender. Quando o Senhor Jesus encarnado veio realizar a obra de redenção da humanidade, Deus tornou-se o Filho do homem, aparecendo e realizando a obra entre os homens. Ele não apenas abriu a era da graça, mas iniciou uma nova era na qual Deus veio pessoalmente ao mundo humano para viver entre os homens. Com grande adoração, o homem chamou o Senhor Jesus de Cristo, o Filho de Deus. Naquele tempo, o Espírito Santo também testemunhou que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E o Senhor Jesus chamou Deus de Pai Celestial. Então o homem acreditou que o Senhor Jesus era Filho de Deus. E daí veio a noção de relação entre pai e filho. Devemos sim. Agora está claro. Vamos pensar por um momento. Deus diz em algum momento em Gênesis que ele tinha um filho. Não. Não. Durante a Era da Lei, em algum momento, Deus Jeová disse que tinha um filho? Acho que não. Não mesmo. Claro Não que disse. não. Isso prova que existe apenas um Deus. Não há que se falar em relação pai e filho. Exato. Alguns podem pensar, durante a Era da Graça, porque o Senhor Jesus disse que era o Filho de Deus. O Senhor Jesus era o Filho de Deus ou o próprio Deus? Vocês podem dizer que é uma questão que nós, crentes, debatemos há muitos séculos. As pessoas sentem a contradição inerente do assunto, mas não sabem como explicar. O Senhor Jesus é Deus, mas também Filho de Deus. Então existe também um Deus Pai? É difícil explicar isso. Isso mesmo. Nós não sabemos como explicar. Não são capazes de explicar. Nos últimos 2000 anos, pouquíssimos foram capazes de reconhecer que o Senhor Jesus é o próprio Deus, a manifestação de Deus. É verdade. Na verdade, há um registro claro disso na Bíblia.
Em João 14:8, Felipe perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Exato. Lembro dessa passagem. Como o Senhor Jesus respondeu a Felipe naquela época? Alguém se lembra? O Senhor Jesus disse a Felipe: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 9 e 11. Amém. Que assim seja. Aqui o Senhor Jesus disse claramente: quem me viu a mim, viu o Pai. Como veem, o Senhor Jesus é a manifestação do próprio Deus. O Senhor Jesus não disse que ele e Deus têm uma relação de pai e filho. Ele disse apenas: eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Amém. Portanto, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, não podemos confirmar que ele é o próprio Deus, que há apenas um Deus e que não existe relação de pai e filho. Vocês têm certeza agora? Sim, finalmente entendo. O Senhor Jesus disse claramente: eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus é o próprio Deus. Não há que se falar em relação pai e filho. Exato. Eu li essa passagem da palavra do Senhor Jesus várias vezes. Por que não entendi antes? Acho que, para entendermos a palavra do Senhor, precisamos de alguém que entenda a verdade para comungar. É isso mesmo. Isso mesmo. Nunca entendemos e lemos por conta própria. Irmão Liu. Sim. Há uma questão que ainda não entendi. Se o Senhor Jesus é o próprio Deus, por que o Senhor Jesus ora? Por que roga ao Deus Pai? Há um mistério aqui para desvendar. Sim, existe mistério nisso. Sim, por favor, comungue conosco. Está bem. Vamos comungar? A questão que o irmão Yang levanta é muito boa. Realmente existe um mistério no fato de o Senhor Jesus chamar Deus de Pai Celestial em suas orações. Quando Deus está encarnado, o Espírito de Deus fica escondido dentro da carne. Ela mesma desconhece a presença do Espírito. Assim como nós não sentimos nosso Espírito dentro de nós. E o mais importante, o Espírito de Deus não faz nada de sobrenatural dentro de sua carne. Portanto, embora o Senhor Jesus fosse Deus tornar-se carne, se o Espírito de Deus não tivesse testemunhado pelo próprio Deus, o Senhor Jesus não saberia que ele era a encarnação de Deus. Irmãos, a Bíblia diz: nem o Filho, senão o Pai. Antes do Senhor Jesus realizar seu ministério, ele viveu sob uma humanidade normal. Ele realmente não sabia que era a encarnação de Deus, pois o Espírito de Deus na carne não trabalha de forma sobrenatural, mas sob limites normais, assim como qualquer outro ser humano. Então, o Senhor Jesus orava naturalmente para o Pai Celestial, ou seja, de sua humanidade normal, o Senhor Jesus orava ao Espírito de Deus. Isso faz todo sentido. Eu concordo, faz muito sentido. Graças a Deus. Quando o Senhor Jesus realizou seu ministério formalmente, o Espírito Santo começou a proclamar e a testemunhar que ele era o Deus encarnado. Só então, o Senhor Jesus descobriu sua verdadeira identidade, que veio para realizar a obra de redenção. Mas quando estava para ser pregado na cruz, ele ainda orou ao Deus Pai. Isso mostra que a essência de Cristo é obediente a Deus. Amém. Vamos ler mais duas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso para esclarecer nossa compreensão do assunto. Deus Todo-Poderoso diz:
Quando Jesus chamou a Deus no céu pelo nome de Pai quando orou, isso foi feito somente da perspectiva de um homem criado. Somente porque o Espírito de Deus se vestiu como um homem comum e normal e teve a capa exterior de um ser criado. Mesmo que dentro dele estivesse o Espírito de Deus, sua aparência exterior ainda era de um homem comum. Em outras palavras, ele se tornou o Filho do Homem, do qual todos os homens, inclusive o próprio Jesus, falaram. Dado que ele é chamado o Filho do Homem, ele é uma pessoa, seja homem ou mulher, em qualquer caso, alguém com a aparência exterior de um ser humano, nascido de uma família normal de pessoas comuns. Portanto, Jesus chamando Deus no céu pelo nome de Pai, foi o mesmo como vocês inicialmente o chamavam de Pai. Ele fez isso da perspectiva de um homem da criação. Vocês ainda lembram da oração do Senhor que Jesus lhes ensinou a memorizar? Pai nosso que estás no céu. Ele pediu a todo homem que chamasse a Deus no céu pelo nome de Pai. E desde que ele também o chamou de Pai, o fez da perspectiva de alguém que está em pé de igualdade com todos vocês. Desde que vocês chamaram a Deus no céu pelo nome de Pai, isso mostra que Jesus viu a si mesmo em pé de igualdade com vocês. E como um homem na terra, escolhido por Deus, isto é, o Filho de Deus. Se vocês chamam a Deus de Pai, isso não é porque vocês são seres criados? Por maior que fosse a autoridade de Jesus na terra, antes da crucificação, ele era apenas um filho do homem governado pelo Espírito Santo, isto é, Deus. E um dos seres criados da terra, porque ele ainda tinha que completar sua obra. Portanto, chamar a Deus no céu de Pai era unicamente sua humildade e obediência. Realmente era muito humilde. O dirigir-se a Deus, isto é, o Espírito no céu, de tal maneira, no entanto, não prova que ele é o Filho do Espírito de Deus no céu. Pelo contrário, é simplesmente que a perspectiva dele é diferente. Não que ele seja uma pessoa diferente, a existência de pessoas distintas é uma falácia. Antes da crucificação, Jesus era um filho do homem vinculado às limitações da carne e não possuía plenamente a autoridade do Espírito. É por isso que ele só podia buscar a vontade de Deus, o Pai, da perspectiva de um ser criado. É como ele orou 3 vezes no Getsemane. Não como eu quero, mas como tu queres. Antes de ser colocado na cruz, ele era apenas o rei dos judeus. Ele era Cristo, o Filho do homem, e não um corpo de glória. É por isso que, do ponto de vista de um ser criado, ele chamou Deus de Pai. Ele chamou Deus de Pai. Graças a Deus. Pode olhar. Sim, claro, é verdade. Vamos para a página 1029. Certo. Irmão Liu, vou ler a passagem. Obrigado. Parece bom. Ainda há aqueles que dizem: Deus não declarou expressamente que Jesus era seu Filho amado. Jesus é o amado Filho de Deus, em quem ele se compraz. Foi certamente declarado pelo próprio Deus. Isso foi Deus testemunhando de si mesmo. Apenas de uma perspectiva diferente. Aquela do Espírito no céu testemunhando de sua própria encarnação. Jesus é sua encarnação, não seu Filho no céu. Você compreende? As palavras de Jesus, o Pai está em mim e eu estou no Pai, não indicam que eles são um só Espírito? E não é por causa da encarnação que eles foram separados entre o céu e a terra? Na verdade, eles ainda são um.
Não importa o que seja, é simplesmente Deus testemunhando de si mesmo. Amém. Devido à mudança nas eras, às exigências da obra e às diferentes etapas de seu plano de gestão, o nome pelo qual o homem o chama também varia. Quando ele veio para realizar a primeira etapa da obra, ele só poderia ser chamado de Jeová, pastor dos israelitas. Na segunda etapa, o Deus encarnado só poderia ser chamado de Senhor e Cristo. Mas naquela época, o Espírito no céu declarou apenas que ele era o Filho amado de Deus e não fez menção de que ele era o único Filho de Deus. Isso simplesmente não aconteceu. Como Deus poderia ter um filho único? Então, Deus não teria se tornado homem? Porque ele era a encarnação, foi chamado o amado Filho de Deus. E disso veio o relacionamento entre pai e filho. Foi simplesmente por causa da separação entre o céu e a terra. Amém. 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 Por enquanto está bom. Foi por causa da separação entre o Graças céu a e Deus. terra. Com a palavra de Deus Todo-Poderoso, eu entendo mais. O Senhor Jesus orou ao Pai, porque o Espírito de Deus trabalhou nele de forma comum, não sobrenatural. Sim. Portanto, o Senhor Jesus orou para o Espírito de Deus, para Deus Pai, da perspectiva da carne. Sim. Isso mesmo. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse revelado esse mistério para nós, nunca entenderíamos apenas lendo a Bíblia. Graças a Deus por revelar esse aspecto da verdade para nós. Eu concordo. Tem toda a razão. É verdade. Isso. É verdade, Graças a irmão. Deus. Deus Todo-Poderoso expressou as coisas claramente. Quando o Senhor Jesus estava trabalhando entre os homens, era, na verdade, o Espírito de Deus na carne obrando e aparecendo perante o homem. Não importa se o Senhor Jesus estava expressando sua palavra ou orando ao Deus Pai. A substância do Senhor Jesus era divina, não humana. O Espírito de Deus é invisível para o homem. Quando Deus se torna carne, o homem vê apenas ela, mas não vê o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não tivesse testemunhado diretamente que o Senhor Jesus encarnado era Deus, o homem não aceitaria isso. É isso mesmo. Porque naquele tempo, ninguém sequer sabia o que significava Deus encarnar. Eles entraram em contato com a encarnação de Deus, mas entendiam muito pouco. Sim. Nunca imaginaram que aquele filho do homem comum era a encarnação do Espírito de Deus, ou seja, a aparição de Deus na carne. O Senhor Jesus expressou muito da sua palavra durante a sua obra, nos indicando o caminho. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E ele realizou muitos milagres e revelou a autoridade e o poder de Deus. Sem dúvida alguma. Mesmo assim, o homem não reconheceu pela obra e a palavra do Senhor Jesus que ele era o próprio Deus, ou seja, a manifestação de Deus. Então, que entendimento o homem teve do Senhor Jesus naquela época? Alguns disseram que ele era João Batista. Outros disseram que era Elias. Outros o chamaram de mestre. É verdade. Sim, o homem não reconheceu que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Sim. Portanto, Deus obrou de acordo com a época, não dificultou para eles. O Espírito Santo só podia testemunhar na compreensão daquele tempo. Então chamou o Senhor Jesus de Filho de Deus, permitindo temporariamente que o homem pensasse que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Isso se encaixou melhor nas concepções do povo e era mais fácil de aceitar. Porque naquele tempo, o Senhor Jesus estava apenas realizando a obra de redenção. Não importa como o povo chamou o Senhor Jesus, mas eles aceitaram que o Senhor Jesus era o Salvador. Seus pecados foram redimidos e, portanto, se qualificaram para gozar da graça de Deus. Então o Espírito de Deus testemunhou o Senhor Jesus dessa maneira porque era mais adequado à estatura do povo daquele tempo. Isso cumpre totalmente a palavra do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará para toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. João 16, 12, 13. Amém.
É verdade. Apesar de não vermos o Espírito de Deus quando ele torna-se carne, os caracteres de Deus, tudo o que ele é e possui, sua onipotência e sabedoria, são expressados pela sua carne. Sim. Pela palavra e obra do Senhor Jesus Cristo e pelos caracteres que ele expressa, sabemos que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Amém. A palavra e a obra do Senhor Jesus são cheias de autoridade e poder. O que ele diz torna-se verdade. O que ele exige se realiza. Assim que ele fala, suas palavras se tornam realidade. Amém. Uma palavra do Senhor Jesus foi suficiente para perdoar o homem a sua pecaminosidade e trazer os mortos de volta à vida. Uma palavra acalmou o vento, o mar e assim por diante. Pela obra e palavra do Senhor Jesus, não podemos ver a autoridade e o poder de Deus que governa todas as coisas? Sim. Por quê? Sim. Não vimos a onipotência e sabedoria de Deus e suas obras maravilhosas? Sim, vimos. O Senhor Jesus expressou: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ele iniciou a era da graça, concluindo a era da lei. Expressou os caracteres amorosos e compaixões de Deus e concluiu a obra de redenção da humanidade. Amém. Portanto, pergunto: o Senhor Jesus fez a obra do próprio Deus? Sim. O Senhor Jesus fez a obra do próprio Deus. É exatamente isso. Apenas Deus pode realizar sua própria obra. Nenhum A homem é palavra capaz. e a obra do Senhor Jesus são uma expressão direta do Espírito de Deus. Isso não é prova de que o Espírito de Deus encarnou para falar e obrar para o homem e aparecer perante ele? Sim, é prova suficiente. Sim. Seria possível que, independente da forma como o Espírito de Deus fala e obra na carne, nós não o reconheceremos? Essa casca exterior da carne realmente nos impede de reconhecer a essência divina de Cristo? Claro que não. De jeito nenhum. Exatamente. Seria possível que, quando o Espírito de Deus encarna para obrar e falar, por mais que experimentemos, ainda seríamos incapazes de reconhecer a aparência e o trabalho de Deus? Se for esse o caso, não somos inteligentes em nossa crença. De que outra forma seríamos elogiados por Deus? Sim. Eu estou envergonhado após ouvir a comunhão de vocês. Eu creio há muitos anos. E aproveitei muito da graça e das bênçãos do Senhor. Mas nunca reconheci a essência divina do Senhor Jesus. Não reconheci o Senhor Jesus como o próprio Deus. Achava que ele era o Filho de Deus. Nunca tratei o Senhor Jesus como o próprio Deus. Sim. Quando orava ao Senhor Jesus, eu também orava ao Pai Celestial, Deus Jeová. Agora, eu entendo a verdade da encarnação. Não importa como a encarnação é chamada, que nome ele recebe, pois na essência ele é a manifestação de Deus na carne. Amém. Isso é verdade. Ouvindo a comunhão de vocês hoje, eu finalmente percebi que, apesar de ser crente, eu nunca conheci o Senhor de verdade. Eu não conhecia a voz dele, então, como posso dizer que o conhecia? Sim. Olhando o tempo todo, desde que me tornei crente, parece que, embora eu acreditasse no nome do Senhor Jesus, era só nessas 3 palavras. E então, quando me apresentaram o Evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, eu não quis estudar e investigar. E agarrei-me às minhas concepções e ilusões, negando e rejeitando Deus Todo-Poderoso. E eu quase perdi a vinda do Senhor. Pensando a respeito, isso é mesmo horrível. Os fatos me deixaram realmente exposto. Como fui pobre de espírito, digno de pena e cego. Eu não conheço nada de Deus. Sim. É verdade. Sim, é verdade. É verdade. Vocês disseram bem.
Se Deus Todo-Poderoso não tivesse revelado o mistério da verdade da encarnação, eu acredito que nenhuma pessoa no mundo religioso teria tido alguma chance de realmente entender. Sim. Se não fosse pela compaixão e salvação de Deus Todo-Poderoso, todos os crentes do mundo religioso acabariam seguindo os mesmos passos dos fariseus. Sim. Acreditando em Deus sem conhecê-lo. Talvez até resistindo a Deus sem saber. O tempo todo esperando para sermos arrebatados para o reino dos céus. Que falta de vergonha. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso me abençoou com sua graça. Amém. Permitindo que eu ouvisse sua voz para ser arrebatado para diante do trono de Deus para o banquete de casamento do Cordeiro. Amém. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus Todo-Poderoso. Amém. Finalmente, vemos a manifestação de Deus e podemos ficar face a face com Ele, vivendo nossas vidas com Ele. Amém. Isso cumpre a promessa dita no Apocalipse. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21:3. Amém. Realmente, somos abençoados. Vovô, você diz que Deus já está aqui. Você viu Deus? Uhum. Ouvi Deus pregar e falar conosco. Deus come e dorme igual a nós? Sim, Deus come e dorme igual a nós. Deus é tão bom. Eu também quero ver Deus. Deus ama você. No futuro, com certeza você verá Deus.